de Uri, como nós lemos aqui. Bezalel, gente, ele foi um grande artista em seu tempo, como nós lemos. Ele foi chamado pelo Senhor Jesus para exercer uma grande missão. Que missão que é essa, pastora Ana Júlia? A missão de executar o tabernáculo, que hoje nós temos aqui como a igreja. É como se ele tivesse construído a primeira igreja da face da terra. Foi basicamente isso. Porque quando o Senhor aparece para Moisés no monte, e vocês vão entender agora, prestar atenção neste contexto, o que está acontecendo? Moisés está lá no monte, 40 dias, 40 noites, recebendo a presença do Espírito Santo. Deus está falando com ele, o fogo está descendo e Moisés está sendo batizado com o Espírito Santo. O povo está lá embaixo esperando Moisés descer. E aí, enquanto Deus está revelando um monte de coisa para Moisés, falando, Moisés, o tabernáculo, você vai fazer assim, a cortina vai ser assado, e eu quero que tenha ouro, tem aquilo. Tem algum arquiteta, pedreiro, que mais, gente? Alguém que mexa com edificações, desenhos? Tem alguém aqui nessa noite que mexa com isso, de alguma forma? Não tem? Caramba, então dificultou meu trabalho, mas vamos lá. Olha só, para quem gosta disso, ler essa parte na Bíblia é uma maravilha, porque são muitos detalhes, é uma riqueza de detalhe absurda. Só que pensa comigo, nunca ninguém tinha feito uma obra. Nunca ninguém tinha feito. Uma obra de grande maestria que foi posta. E aí o Senhor fala assim com Moisés. Moisés, enquanto ele está falando tudo. Aí ele vira e fala assim. Eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur. E eu escolhi Bezalel para fazer essa obra. E aí, enquanto Deus está lá no monte falando com Moisés, Deus, porque ele é onipotente, onipresente, onisciente, ele está visitando Bezalel em sua casa e enchendo ele do Espírito Santo. Porque é isso que a palavra está falando para nós aqui. Eis que chamei pelo nome Bezalel, eu chamei. Então, enquanto Deus fala com Moisés, Moisés, eu escolhi esse homem aqui, Bezalel, para fazer a minha obra. Lá na casa de Bezalel está acontecendo algo muito poderoso que talvez ninguém nunca viu. E aqui mora o segredo dessa palavra. Ele está sendo cheio do Espírito Santo. E agora eu quero falar uma coisa muito interessante com a igreja, se vocês ainda não perceberam. Vocês sabiam que Bezalel foi a primeira pessoa a ser batizada pelo Espírito Santo? Não é à toa que o Senhor escolheu essa palavra para os nossos corações. Vocês vão entender até o final. Bezalel foi a primeira pessoa da face da terra a ser relatado como alguém que recebeu a presença do Espírito Santo. Olha isso. Não foi Adão, não foi Davi, não foi Moisés. Moisés viu Deus, Moisés andava com Deus, Moisés falava face a face com Deus. Nós sabemos quem foi Moisés, mas ele não foi a primeira pessoa a ser cheia do Espírito Santo. A primeira pessoa a ser cheia do Espírito Santo foi Bezalel. E agora eu quero contar um negócio interessante para vocês. Sabe quantos anos tinha Bezalel? Segundo a tradição judaica? 13. Agora eu vou fazer uma pergunta. Eu tenho 23, meu esposo tem 24, então eu vou fazer a medida até ele. De 13 a 23, por favor, levantem as mãos. De 13 a 23, sem vergonha. Ficaram com vergonha. Me deixaram com vergonha também, gente. Vamos lá. Não é possível. De 13 a 23, deixa eu vir daqui para ver. De 13 a 23, levanta a mão quem tem entre 13 e 23 anos. Entre os mais velhos querem voltar nesse tempo, não fiquem envergonhados. Amém. Então tá bom. Mais ou menos esse público aqui, né? Ficou fácil para mim. E aqui também. Deixa eu dizer para vocês que para o Senhor não tem idade para ser cheio do Espírito Santo. Sabia? E outra, Bezalel foi alguém tão importante que até hoje nós ouvimos falar dele. O nome dele está na Bíblia e nós temos um museu lá em Jerusalém das Artes de Bezalel. Um garotinho de 13 anos. Pensa só. Nós não temos idade para ser batizados pelo Espírito Santo. Não temos. E o Senhor diz, eu o capacitei, eu o enchi de inteligência. E eu quero te dizer aqui, o Senhor não está dizendo, eu o batizei com fogo e sei lá, sabe, as experiências mirabolosas que nós conhecemos que são incríveis. Não, Ele está dizendo, eu o enchi do Espírito Santo para fazer uma obra. E aí
a gente pensa assim, mas